Graça e paz. Dando continuidade ao estudo sobre arrependimento, deixarei aqui um texto principal e dois textos secundários que têm relação com o texto principal. Vou começar pelos textos secundários que têm relação com o principal, depois eu volto ao principal. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me supliques, porque eu não te ouvirei. Esse texto está em Jeremias 7,16, onde Deus fala para Jeremias para não suplicar pelo povo, nem orar, que Deus não ia ouvir a oração de Jeremias. O povo que conhecia Deus, que saiu do Egito, foi liberto da escravidão do Egito. Deus deu a terra prometida, e Deus disse assim: não peques com esse povo. Deus não deixe para eles não se misturarem, não praticar as mesmas obras. Eles fizeram tão quanto pior. E Deus chegou ao ponto que Deus não ore porque eu não ouvi oração. Esse povo é do povo de Deus. Como o dia de hoje, que muitos dizem que são cristãos, que têm vida com Deus, mas estão no pecado, no engano, na mentira, pecando, indo para o inferno, achando que vai para o céu, porque Deus não diz nada. E o profeta nessa época foi perseguido, foi preso, apanhou, porque pregou a verdade. Então, aquele que prega a verdade, ele é perseguido. A religião que tem hoje aqui persegue os profetas que falam a verdade. Aqueles que pregam a verdade, o arrependimento, o conselho, são perseguidos, porque eles só querem ouvir bênção, revelação, que agrada o coração, não que agrada o coração de Deus. Deus quer que o homem tenha um coração quebrantado, arrependido, voltado para Ele, não para as coisas terrenas. Deus disse assim: buscar o reino dos céus e sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Então nós temos de, quando eu estou pegando essa passagem, justamente porque tem um arrependimento do homem para com Deus, e tem o arrependimento de Deus para com o homem. Deus, quando se aborrece, ele deixa o juízo. Então, quando você também aqui, o segundo texto que eu tenho como referência aqui, está em Jeremias 15,16, que diz: tu me deixastes, diz o Senhor, e tornaste para trás. Para isso estenderei a minha mão contra ti, e te destruirei. Já estou cansado de me arrepender. Então, Deus se cansa de se arrepender. Deus se cansa de sempre chamar a gente para o conserto, e as pessoas não querem viver seus próprios caminhos, suas próprias vontades. Que Deus diz assim: entregou os homens à sua própria concupiscência. Você quer fazer o que você quer? Deus deixa. Mas depois vem o juízo. Nós temos de ter consciência de que Deus nos chama para o arrependimento, um novo nascimento, uma nova caminhada. Mas Deus também se arrepende de ficar chamando o homem. Chega um período que Deus já deixa lá, não quer ouvir, não quer obedecer. Ele vai pagar suas próprias consequências. Porque Deus não fica o tempo todo nos adulando. Nós que temos de adorar a Deus. Ele nos criou para o adorar. E não ele nos adorar. Nós que servimos a Deus, não Deus que servimos a gente. É isso que a religião nos impõe, nos induz a achar que nós temos de ir lá buscar a Deus, mas buscar não a santificação, a comunhão, mas as coisas que Deus tem de nos dar. Querem botar Deus na parede e dizer: eu quero isso, eu quero aquilo. Todo mundo faz um bocado de coisa errada, ninguém quer assumir seus erros. E botam tudo na culpa de Deus. Culpam Deus por nós culpamos a Deus pelos nossos fracassos, nossos erros. Porque a gente não entende que tudo o que acontece é consequência do pecado. Nossos pais pecaram e nós sofremos as consequências pelos erros dos nossos pais. Cabe a cada um de nós, nesse momento, que aceitamos Cristo, mudar a nossa história, para que a nossa descendência não venha a sofrer as consequências que nós sofremos por causa dos nossos pais. Então, o texto principal agora, ele está em Oséias 14:2. Que diz: tende convosco palavra de arrependimento e convertei-vos ao Senhor, e dize-lhe: perdoa toda iniquidade e aceita o que é bom, em vez de novilhos, o sacrifício dos nossos lábios. Arrependimento, como eu já falei, é lamentação, sinceridade, lamentação sincera por um mal cometido. Então nós temos que se lamentar, nós temos que se afligir a nossa alma quando pecamos contra Deus, porque quando pecamos contra Deus, contra o nosso Criador. E converter, nós temos de converter os caminhos, mudar a rota, deixar aquele caminho de pecado, de mentira, de engano, e nos transformar em uma nova criatura. Precisamos andar em sinceridade com Deus. Não adianta falar de boca e o coração está contaminado, porque vai continuar pecando e Deus vai se irar em um momento e o juízo vai descer. E quando nós temos sinceridade com Deus, nós adoramos, os nossos lábios têm prazer em adorar a Deus. Tem muita gente que adora a Deus da boca para fora. Nós temos de adorar a Deus com sinceridade. Não adianta o homem achar que pode enganar Deus, porque Deus sonda os nossos corações e nossos pensamentos. Precisamos a cada dia conhecer
a Deus, guardar os estatutos, a lei e os cumprir. Na época do profeta Jeremias, quem reinava era Zedequias, rei de Judá. E ele não deu ouvido à voz do profeta enviado por Deus. A consequência disso é que ele tentou fugir no cerco da Babilônia, e quando os soldados da Nabucodonosor foram atrás dele, capturou ele, a guarda dele fugiu, ele acabou vendo os filhos ser decapitados, foram mortos na frente dele e cegados os olhos dele. Isso é consequência do pecado. Mas Deus avisa antes. Então nós temos de olhar para a Escritura e ver que Deus é amor, mas é justiça. Nós temos de estar firme na presença dele, buscando santificar. E Deus avisa tudo antes. E eles que conheciam a palavra de Deus não deram ouvido à palavra de Deus. Tanto que perseguiram os profetas, mataram os profetas, porque não aceitaram a verdade. Não queriam se arrepender. Imagine hoje, no mundo que nós vivemos, onde o pecado está igual no tempo de Noé. Abominações em escala que a gente nem imagina o que acontece. Muitas coisas ruins estão acontecendo na Terra. A Terra está dando sinais da vinda de Cristo o tempo todo. Então, Deus está sempre nos chamando para o arrependimento antes que Ele venha trazer o juízo dele. Então, precisamos se arrepender, olhar para o nosso eu, tirar aquilo que não agrada a Deus. Porque nós estamos na terra para ser provados. E aqueles que são reprovados são condenados. Precisamos conhecer as Escrituras, guardar os estatutos de Deus e cumprir. Porque o povo que Deus tirou do Egito, para dar a terra prometida, porque Ele prometeu aos patriarcas, não a eles. Eles receberam porque Deus tinha prometido a Isaac, Abraão e Jacó. Mas o povo murmurou, pecou o tempo todo. Chegou ao ponto que Deus disse assim, chega. Destruiu o templo, então Deus não se preocupa com o templo. O templo foi destruído. Levaram todos os tesouros que tinha na casa de Deus, todos os utensílios que foram feitos para a adoração de Deus, para o uso no templo, foi tudo levado por Nabucodonosor. Deus não se preocupa com coisas materiais. Deus não quer que a gente fique se apegando às coisas materiais. Ele quer que nós se pegamos a Ele. Nós temos de adorar a Deus em espírito e em verdade. Ele manda a gente buscar o reino dele primeiro e a sua justiça, e as demais coisas vão acrescentar. Então não se devemos se pegar a templo religioso. E vamos para a religião para adorar a Deus. É o lugar de reunir o corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Quando eu vou num templo religioso, eu vou lá para adorar a Deus. Eu não vou lá para buscar revelação, buscar a bênção. Eu peço até a confirmação de algumas coisas a Deus. Deus, se eu estou nesse negócio, confirme. E Deus sempre usa alguém para falar comigo. Geralmente, que não é nem da minha congregação, de outra congregação que vem. Porque Deus, Ele sempre está falando. Mas precisamos estar com a vida reta perante Ele. Deus zela e cuida daqueles que o amam. Ele guarda todo mundo. Mas eu tenho que ter uma vida no altar com Deus. Porque se a gente não andar com sinceridade e verdade, o que aconteceu no passado acontece no presente. O que Deus determinou como justiça e juízo não muda. É o homem que está cada vez mais distante de Deus, das suas ordenanças, da sua vontade, buscando o que agrada o coração. E os dias são maus. Nós estamos já na nova ordem mundial. As coisas estão se acelerando. Os processos estão acontecendo e o povo não está prestando atenção. Breve não vai ter mais dinheiro de papel. Breve estão criando já uma renda básica mundial. Porque vai ter problema. E as pessoas não estão se ligando nisso. Nós não devemos depender do Estado, nós temos que depender de Deus. O povo de Israel, quando dependia de Deus, viviam bem. No dia que botou um homem para reinar, para governar, acabou. E a religião é que mata uns aos outros. Aqueles que têm sinceridade com Deus, quem persegue é a religião. E usa o Estado como arma para matar. Precisamos estar em Cristo. Em amor, em obediência, em sabedoria. Que Deus possa falar mais dos vossos corações. Comentem e deixem seu like. E que Deus possa nos abençoar cada dia. Eu vou deixar uma oração para edificar seus corações. Pai, abençoa nossas vidas. Nos faz buscar a Tua presença com sinceridade e verdade. Porque é o Senhor que cuida, o Senhor que liberta, o Senhor que salva. Sem Ti nada podemos fazer.
Abençoa nossas vidas a cada dia, que possamos purificar nossos corações, que possamos compreender a Tua palavra, que possamos andar em sinceridade na Tua presença. Não nos deixe, Senhor, desviar nem para a esquerda nem para a direita. Nos desperta, que nem tudo que reluz é ouro, e que não deixe nossos corações se envadecer. Mas que busquemos o Teu reino e Sua justiça, porque a demais coisas o Senhor vai acrescentar. Nos abençoa, Pai, a cada dia. Nos protege do mal e nos livra da mão de Satanás. Em nome de Jesus. Amém.